Olá, Vozes do Agro no ar. No episódio de hoje, a gente mergulha em uma das cadeias produtivas mais representativas de Minas Gerais, a cafeicultura. Nós vamos falar sobre os impactos econômicos, os desafios enfrentados pelos produtores rurais, oportunidades e também sobre como o programa de assistência técnica e gerencial tem contribuído para que os produtores possam melhorar o presente para transformar o futuro. Quem nos acompanha nessa conversa são o Wender Guedes, gerente de assistência técnica e gerencial do sistema FAENG Senar. Obrigado por participar com a gente, Wender. Olá, Nathalie, eu que agradeço. Prazer estar falando um pouco aqui sobre as ações do sistema FAENG Senar com assistência técnica e gerencial, em especial com a cadeia tão importante para a gente, para Minas Gerais, que é a cafeicultura. Henrique Frederico Santos, consultor master do ATG nas cadeias vegetais. É um prazer te receber, Henrique. Prazer é todo meu estar falando com você sobre a nossa cadeia tão representativa aqui no estado de Minas. E também Lucas Oliva, analista de assistência técnica e gerencial. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui falando um pouquinho para os nossos produtores rurais. Bom, gente, uma coisa é fato, né? Minas Gerais é o maior estado produtor de café do Brasil, né? Vamos começar falando um pouquinho desse cenário, né? A força da cafeicultura aqui, ela é inegável, mas qual o panorama hoje da cafeicultura mineira? O que a gente pode esperar para o futuro dessa cadeia produtiva que é tão estratégica para Minas e para o Brasil também? Nós estamos num momento que, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades, mas com alguns desafios, né? Oportunidades porque nós temos um mercado crescente a nível mundial, né? A China entrou fortemente agora consumindo café. Para se ter ideia, há 10 anos atrás a China comprava 300 mil sacas de café, hoje já está comprando 6 milhões de sacas. E com esse pequeno consumo per capita da China, que não se compara aos outros países, inclusive o Brasil, que é hoje o segundo maior consumidor do mundo e maior produtor, ela já se tornou, nesse último ano, o sexto maior importador de café do Brasil. Então nós temos um mercado crescente, um desafio de suprir essa demanda do mercado, e Minas Gerais é esse celeiro, né? Nós temos um crescimento muito forte do Conilon chegando em Minas, né? Em altíssimo nível tecnológico, muito embasado, capitaneado pelo nosso trabalho do ATG. Então é uma satisfação muito grande acompanhar isso de perto e nortear esses produtores chegando aqui em Minas. Por outro lado, nós temos o desafio da mão de obra, né, que está cada vez mais escassa. Nós temos feito um trabalho muito grande em mecanização de lavouras de montanha, terraceamentos, enfim, para realmente conseguir otimizar a mão de obra e reduzir essa dependência, né? Além de ser mais pontual nos serviços e melhorar a qualidade deles. E um outro ponto que preocupa muito, a gente vem aí de 4, 5 anos sofrendo com intempéries climáticas, tivemos uma geada muito grande em 2021, de lá para cá secas, né? Em 2023 uma onda de calor que prejudicou muito a granação, a gente teve uma quebra de rendimento. Esse ano a gente teve uma expansão de fruto normal, mas o fruto está mais leve, então a gente vai ter também uma quebra de produtividade. Então são fatores que têm nos preocupado um pouco. E temos aí também comercialização, sucessão rural, isso também é uma questão hoje. Achei que era para o Eder, era para mim? Fique à vontade. Não, então, como é que nós vamos fazer? Vai cortar? Não, pode Você ser. repete? Como é que faz? Vou repetir aqui. E sobre comercialização, sucessão rural, essa também é uma questão hoje? Sim, a gente sempre fala que a sucessão familiar, eu brinco que a sucessão ocorre se houver sucesso na atividade. E nós, dentro do sistema FAENG Senar, temos programas especiais voltados à sucessão. Dentro do ATG é um dos nossos pilares. Então a gente estimula o nosso técnico, qualifica o nosso técnico para ajudar nessa sucessão, para que ela seja feita de maneira mais suave, né? O jovem chegando, aprendendo a vivência do pai, do avô, enfim, mas trazendo novidades, trazendo tecnologia, inovação, né? Que a gente não pode abrir mão. Então essa sucessão ela tem que ser embasada, ela tem que ser norteada. Então a gente tem feito isso muito bem, né? Assim como a comercialização, a gente tem trabalhado estratégias de comercialização para o produtor não ficar só dependente de mercado físico
e em oscilações, então é importante que ele conheça o custo de produção dele para traçar uma estratégia de rentabilidade e combinar ferramentas diferentes para que ele tenha uma rentabilidade melhor dentro de uma meta traçada por ele, juntamente com o nosso técnico, enfim. Bom, hoje é essa cafeicultura e para o futuro também queria ouvir de vocês, né? O que se espera? Tem alguma tecnologia que vai fazer a diferença? Dentro do que a gente tem falado aí na cafeicultura de montanha, né? Esse processo de terraceamento, estão vindo aí triciclos que são super acessíveis a pequenos produtores, as máquinas já estão sendo adaptadas, colhedoras automotrizes, colhedoras de arrasto, adaptadas a um espaçamento menor, os próprios tratores mais estreitos, adubadoras, pulverizadores, enfim, roçadeiras mecanizadas. Então a gente tem, o mercado tem nos oferecido muita tecnologia nova. Os drones chegaram com uma evolução muito rápida. O drone de 5 anos atrás era totalmente diferente do de hoje, mais adaptado para algumas aplicações. As próprias empresas que fornecem defensivos agrícolas estão enxergando esse gargalo e desenvolvendo tecnologias voltadas para isso. Então, assim, o mercado tem acompanhado de uma maneira muito positiva nesse sentido. O sistema Senar também tem atento com essas ações, com essas mudanças que vêm ocorrendo, inclusive a gente fazendo adaptações internas. Como essas tecnologias vêm chegando às propriedades rurais, a gente vem se reinventando, principalmente com nossos cursos, capacitações de formação profissional rural, com essa nova tecnologia, para que o produtor já esteja apto na utilização dessas tecnologias, exemplificar com essas colhedoras, que são automotrizes, drones, por exemplo, com pulverização, com as adubações que são realizadas. Então a gente tem trabalhado fortemente. Antigamente era muito da porteira para dentro, a gente escancarou essa porteira e da melhor maneira possível a gente vem ajudando o produtor e sua família. Vale até ressaltar que dentro da casa nós temos o INAS, né, que desenvolve tecnologias e inovação. Nós temos empresas vinculadas ao INAS, que, por exemplo, trabalhando com controle biológico, soltando crisopídeos para controle de bicho mineiro via drone. Então, tá muito dinâmico e o nosso sistema tem estado na vanguarda, né, da tecnologia, trazendo nessa ponta para o produtor e realmente investir em inovação. Inclusive, Natália, hoje nós estamos fazendo treinamento, agora pela manhã com a parte teórica e no período da tarde na parte prática, com o nosso corpo técnico aqui da região das Matas de Minas, porque esses técnicos, eles que vão levar tecnologias aos produtores. A gente aproveita essa capilaridade nossa muito grande, só que na zona da mata a gente assiste 1.500 produtores rurais da cafeicultura. Então acho que isso é importante, treinarmos essas pessoas que serão os difusores da tecnologia lá a campo. Ótimo. E bom, vocês até já mencionaram aí os cursos de formação profissional, o ATG, né? O sistema FAENG, ele tem uma grande atuação nessa área também na defesa do produtor rural mineiro, no diálogo com outras instituições, com o governo, tem forte, né, o Senar com as capacitações. E outra ação de destaque é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, o Programa TIG. Hoje, como esse programa ele tem contribuído para poder transformar a cafeicultura na prática? Quais são os resultados? O ATG, Assistência Técnica Gerencial em Minas Gerais, começou lá desde 2016. E um dos pioneiros foi justamente a cafeicultura. Hoje aqui no sistema FAENG Senar trabalha com 13 cadeias produtivas. E até a particularidade da cafeicultura, por ser uma cultura bianual, anos de alta, anos de baixa produção. Então a gente trabalha com esse segmento durante 4 anos, onde a gente consegue estatisticamente comparar o ano de alta com o ano de alta, ano de baixo com o ano de baixa, sendo muito justo com essas comparações para a tomada de decisões do técnico de campo junto com o produtor. A gente observa a evolução desses produtores. Ultimamente a gente está com uma consultoria externa, com o Renato Brega, nos orientando aí. Anteriormente a gente até tinha feito essa solicitação desse estudo na UFV, onde a gente não somente fala entre nós e sabedores dessa informação, mas comprovadamente, estatisticamente, a gente mostrar para o produtor rural, para a sociedade, qual o impacto da assistência técnica gerencial junto ao produtor. Mostrar a importância de ter um técnico de campo auxiliando esse produtor.
esse produtor que muitas das vezes não consegue sair da sua propriedade, inclusive como citou o Henrique, pela falta de mão de obra, então é ele, a família dele cuidando de tudo. Então a gente, como Sistema Faeng Senar, a gente tem esse compromisso de estar buscando novas tecnologias, essas informações da academia e levando já para o produtor. E tem o Sistema Faeng Senar que faz toda a sua representação classista, atento com as novas leis que são impostas, e esse diálogo com a sociedade também, para que o produtor não sinta impacto de maneira alguma. E dentro desses estudos que a gente realizou, a gente consegue mostrar o aumento da produtividade por hectare, por exemplo, de 28%, diminuindo o custo de produção, o custo operacional efetivo, em 42%. Aí que o produtor parou de investir? Não, ele está investindo corretamente. Então, a gente consegue tirar essa consultoria, muitas vezes de balcão, de vendedor, uma consultoria séria, com compromisso com o produtor, de comprar o produto correto para aplicação na hora correta, estrategicamente. Então, ele vai investir corretamente e vai obter um resultado muito melhor. Ótimo. E a gente vê também, né, que o próprio ATG ele leva estimula, né, que o produtor tenha aí boas práticas, um manejo regenerativo, né? Quais são essas orientações que vocês acham que hoje está fazendo a diferença nas propriedades, Lucas? Hoje o técnico de campo a gente tenta embasá-lo cada vez mais municiá-lo, na verdade, né, de informações. E a gente tem essa preocupação com um cultivo sustentável, um cultivo regenerativo, na verdade, né? E muitas das vezes a gente vê que os técnicos contribuem orientando o produtor a diminuir aplicações, né, de alguns produtos químicos, fazer um controle biológico muito bem feito, um manejo integrado de pragas e doenças, acho que é a chave. Isso daqui você já diminui, além de diminuir a aplicação de alguns defensivos, você também diminui custos. Então essa ação está sendo muito bem feita, além de outras práticas que contribuem para poder conservar solos, retenção de água na propriedade. É basicamente isso. Então. A gente tem uma preocupação, né, com o uso racional dos recursos, seja ele um recurso natural, seja ele um recurso financeiro. Então, quando o Lucas e o Ender falaram nessa redução de custos, é porque com o aumento da produtividade, a gente reduziu o custo unitário, o custo por saca. Às vezes a gente até elevou o patamar de investimento, mas o custo de produção unitário ficou mais barato exatamente porque a gente melhorou a produtividade. Então isso é um cuidado muito grande que a gente tem, esse lado financeiro, a gestão nas propriedades. Porque o produtor sempre foi muito focado em produzir, mas ele não sabe comercializar às vezes. Agora nós estamos aí com pilotos de compra coletiva, que também vai reduzir custo. Então essa parte de gestão para nós é um pilar muito importante que a gente não abre mão, né? Além da formação profissional, né? Que a gente traz capacitações, ensina o produtor a usar um EPI que ele não conhecia direito, não sabia usar, ou não usava da forma correta, às vezes gerando até um desconforto físico para ele, né? Então ele aprende a usar, então a segurança para ele, o envolvimento da família como um todo, que a gente falou até da sucessão, mas não só sucessores, né? Às vezes esposa, marido, enfim. Então a gente consegue ter esse aglutinamento ali da família, né? Para trabalhar em prol da empresa. Às vezes produtores que familiar tem emprego na cidade, já começa a ser viável deixar o emprego, voltar para a propriedade, às vezes tem uma rentabilidade até melhor, né? Então a gente tem conseguido promover isso no campo. Até falando um pouquinho de sucessão, a gente acompanha muito nas visitas das propriedades. Os jovens eles entram muito numa parte estratégica na comercialização e divulgação do produto, porque às vezes o produtor ele é muito bom em produzir, mas aí entra a esposa, o filho, e eles fazem essa divulgação da marca, e eu acho que isso está sendo chave hoje. Promove a sucessão familiar porque tem o envolvimento da família toda e melhora também a comercialização do produtor. Além disso, tem vários cursos de comercialização aqui que a gente sempre leva para capacitar cada vez mais produtores rurais. E as coisas conversam entre si também, né? O produtor só vai pensar na sustentabilidade, ele vai pensar no verde, mas não vai pensar no verde se ele estiver no vermelho, né? E, consequentemente, o produtor com maior produtividade, rentabilidade, qualidade de vida na família, automaticamente vai gerar essa sucessão familiar. Então, que era antigamente, o produtor dizia para seu filho para estudar,
para sair para a cidade, ter melhor qualidade de vida, hoje a gente está no caminho inverso. O produtor já está falando para seus filhos para eles irem sair para estudar, se capacitar, senão ele não fica dentro da propriedade. E o filho se sente motivado, porque tem uma qualidade de vida ali dentro da sua propriedade, de se capacitar, estar ali junto com a sua família, cuidando da atividade, fazendo realmente uma sucessão. E vale destacar também que a qualidade de vida no campo melhorou muito, né? Hoje o jovem que está no campo, ele quer ter acesso à tecnologia, enfim, à informação, à internet. Então hoje isso está muito fácil, né? A internet chegou no meio rural, a telefonia chegou. Então o jovem hoje não está incomunicável lá, ele tem talvez até mais qualidade de vida do que quem está na cidade, né? Pela tranquilidade, enfim. Então isso facilita também com que o jovem permaneça e assuma a propriedade da família. Não, o programa TLG, ele é incrível, assim, até pra gente, quando conversa, olha no olho ali do produtor, a gente vê como se faz diferença, né? E aí, o grande pulo do gato, né? Não é só a parte técnica, né? Vai muito além disso. Como vocês já destacaram, é a parte técnica, é a gestão e todas as consequências positivas que isso traz para a vida do produtor. E nós temos excelentes exemplos, né, de como a TIG é de fato um agente de transformação. É o caso do Marinaldo, vocês conhecem esse produtor, né, um cafeicultor do Caparaó. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Vamos. Então, a nossa propriedade, né, sempre foi produção de café, né, a gente trabalhou sempre agricultura familiar, eu, minha esposa, aí após, né, a gente já teve nosso primeiro filho, cresceu, e aí sempre ajudando ali a trabalhar, né, produção de café, e produção pequena, propriedade pequena, né, mas é aquilo que a gente, né, recebeu dos nossos antepassados, e cuidando sempre com muito amor, e a gente teve a oportunidade, né, de estar aí sendo, ali receber, né, o auxílio e a ajuda, né, técnica do ATIG, né, com a chegada do Jorge. E após isso, né, a gente teve ali, né, um acréscimo de conhecimentos. E isso foi muito gratificante, né, e benéfico para a propriedade. Então a gente teve um acréscimo aí, se a gente for fazer um cálculo, né, em porcentagem aí, de uns 45%, quase 50% de acréscimo na nossa produção, na mesma quantidade de pé de café que a gente tinha. Lembrando que, né, através da orientação também do técnico, né, e do programa, a gente está lá já se adequando às novas variedades, né, fazendo a renovação de lavouras, agregando, né, mais pé de cafés por área, na procura de aumentar, né, a produção por hectare. De todo o trabalho que nós realizamos na propriedade e as orientações que foram passadas para o Marinaldo, para a sua família, o que eu vejo que foi mais impactante, não só para a vida deles, mas para a propriedade como um todo, foi o fato dele participar da Semana Internacional do Café, que até então ele não conhecia. A propriedade é uma propriedade que tem assim um relevo, uma topografia totalmente propícia à produção de cafés especiais, um microclima assim diferenciado, e ele já produzia um excelente café. Então, com a ida dele à SIC, através do projeto, né, ele pôde conhecer esse mundo dos cafés especiais e ali abriu a porta, né, da propriedade para o mundo. A gente foi para trabalhar mesmo em busca de mercado. E graças a Deus foi algo que foi assim, né, como ele falou, foi algo que foi, né, a transformação de nossas vidas. Hoje nós temos, graças a Deus, né, aí 7 estados brasileiros sendo atendidos pelos nossos cafés, né, 23 cafeterias no Brasil, e temos 4 países fora que compram nossos cafés, e isso para nós, né, falando financeiramente falando, foi algo, né, que teve uma transformação, né, e um aumento na nossa renda muito significativo. A gente participou de concursos municipais, né, aí a gente já ficou em 6º e em 3º lugar do município, e a gente ficou em 3º melhor de Minas, e a gente ficou em 12º lá da SIC. Espero que o Marinaldo daqui para frente, juntamente com toda a sua família, né, continue nessa trajetória de sucesso, né, com o Sítio Rochedo, com seus cafés especiais, que mais mercados possam vir, né, para que ele possa implementar todos os seus sonhos, né, o sonho da sua família, dos seus filhos, na propriedade que foi herdada e que ele tem trabalhado com tanto zelo, com tanto carinho, né.
Então, que você tenha muito sucesso, Marinaldo, na Obrigado. continuidade do seu trabalho e que sirva de exemplo, né, para outros produtores da nossa região do Caparaó. São histórias inspiradoras, né, gente? É fantástico ver isso. Se a gente for contar histórias como a dele, nós vamos ficar por horas aqui, porque cada dia é um caso de sucesso chegando, né? Os técnicos nos municiam com essas informações o tempo todo. E para nós é muito emocionante ver, né? Tanto ouvir quanto ir a campo e ver, visitar esses produtores, né? Ver a melhoria de vida deles, a rentabilidade melhorando, enfim, eles expandindo a atividade, entrando em novas atividades, diversificando de cultura, né? Então é muito prazeroso. A satisfação da gente trabalhar nesse programa é exatamente ver a evolução do produtor, né? A gente está conseguindo nossos objetivos, né? Camisa verde que transforma, chegando e realmente transformando a vida do produtor rural. Você pega a cafeicultura, que hoje, final de dezembro desse ano, a gente vai chegar a 21.500 produtores sendo atendidos em 13 cadeias produtivas. Você vê o impacto da cafeicultura, que são 230 grupos, quase 7.000 produtores, ali 33% desses 21.500 produtores é a cafeicultura, tem um impacto tremendo. E a gente está aí, esse caso do Marinaldo é um de muitos desses casos que o técnico de campo, nesses 4 anos fazendo esse atendimento, são visitas mensais de 4 horas, com planejamento, tudo. Pode coisa. Isso aqui. Com com planejamento, com compromisso com o produtor, que ele sabe que daqui a um mês ele tem que voltar lá, vai estar agarrado com ele, chorando junto, rindo junto, mas a cada final de ciclo, cada final de safra, um resultado positivo. O caso do Marinaldo é um para sentir de exemplo para os demais produtores, demais técnicos de campo, até para a gente mesmo. Quais ações foram realizadas ali que a gente pode tomar como exemplo e porque o produtor, como o Marinaldo, está guinando nesse sucesso, porque os outros também não. Então, esse é o nosso objetivo, essas divulgações são muito importantes para a gente. E uma coisa muito legal que a gente vê a campo é realmente esse relacionamento do técnico com o produtor. A gente escuta que o técnico virou da família do produtor. Dado esse envolvimento, né, não só profissional, mas sentimental, né, pessoal. Então é muito gostoso ver isso, né, essa relação construída ao longo desses 4 anos. É importante ressaltar, eu tive o prazer de visitar a propriedade do Marinaldo e para o Jorge, que é o técnico que atende, era tão comum esse caso de sucesso, dos 30 produtores dele, quase todos têm um caso de sucesso, são casos de sucesso na verdade, e eu fiquei maravilhado com a história dele, com o caso de sucessão familiar, com a história dele que ele teve com o nosso projeto, né, com o nosso programa, com a SIC, com o CUP, e trouxe para a gerência, para a gente poder divulgar, só que o importante é ver isso, né? Que isso é rotina do técnico de campo. Esse caso de sucesso do Marinaldo, que para a gente tomou uma dimensão muito grande, é muito importante. Para os técnicos, isso é a rotina deles. Ou seja, todos os produtores estão obtendo sucesso na sua vida pessoal, social, econômica. É um prazer para a gente, quando o técnico de campo, que usa muito as redes sociais, aí nos marcam, né, no Instagram, as redes sociais em geral, Facebook, WhatsApp. Aí quando eu tiro uma selfie com o produtor, aquele orgulho do técnico de campo, uma lavoura bonita, os pés de café todos granados, tá lá no terreiro, e junto com o produtor tirando uma selfie com a família, um sorriso, ele já é parte da família. Isso pra gente não tem preço. A gente recebe, às vezes, um abraço do produtor sincero, em agradecimento ao trabalho. Então, isso aí não tem nada que pague isso pra gente. Maravilhoso. E aí, né, pegando até o gancho do Marinaldo, o Lucas também citou, né, como ele bem destacou, a SIC, né, que é a Semana Internacional do Café, que é realizada pelo Sistema FAENG Senar e também outros parceiros, é uma grande vitrine para os cafeicultores mineiros, né? Inclusive, é lá que é anunciado o resultado do cupping de cafés especiais dos produtores do ATG. A gente tem novidade para o cupping desse ano? Temos sim, Natália. Ano passado nós tivemos o maior cup do Brasil, com 2.153 amostras enviadas por produtores do ATG. Esse ano nós vamos chegar a 6.500 produtores atendidos à cafeicultura, então a gente espera que esse número aumente bastante, né? Esperamos aí, quem sabe, 2.500 amostras. Tem todo o Cup, ele tem toda uma estrutura que ela é feita em Varginha, com 17 provadores, skill graders e air graders, que são pessoas capacitadas, mas ele não é só um concurso, ele também serve para laudar o produtor rural. O produtor nosso, atendido pela TG, ele enviando a amostra, ele vai ter um laudo do seu café,
e vai conseguir, ao longo dos anos, desses 4 anos de assistência, ver se esse café está tendo melhoria. O técnico de campo vai ser muito assertivo na decisão, principalmente no pós-colheita, né? Então, acho que esse ano a gente espera aí que venha muito mais amostras. Nós reduzimos a quantidade de amostras, o técnico de campo vai enviar 2 quilos, o edital saiu na semana passada. Nós teremos premiações esse ano, mais de 50 mil em prêmios, todas as categorias. Além disso, categoria regenerativa, produção regenerativa, jovem produtor e produtora mulher. Então esse ano nós temos novidades, sim. Estamos lançando um vídeo aí para convidar os produtores, provavelmente vai sair amanhã, e espero que todos os produtores da TG, nossa meta, né, que enviem amostras. Mas esse ano a gente espera que seja um sucesso, além de todo o evento lá na SIC, né? A divulgação na SIC é um dado que a gente fala ressaltando. Passado nós tivemos mais de 50 milhões de dólares em rodadas de negócio com produtores da TG e outros produtores que fazem parte do sistema FAENG Senar, de outros programas, outros projetos. Então, acho que a SIC vai ser finalizar com chave de ouro esse trabalho que a gente vem fazendo. Começa agora, tem o envio até dia 29 de agosto. Nós faremos em setembro, no dia 10 de setembro, a primeira rodada do Cup, né, a primeira etapa, e a segunda etapa, dia 13 de outubro. É interessante o Cup, que é prazeroso também de estar nos bastidores dele, né? Porque muito mais do que um concurso, né, que a gente tem a satisfação de uma premiação para o produtor, dar destaque a produtores que não teriam acesso não teria essa visibilidade, né? E às vezes até municípios que não tinham tradição de cafés especiais, que a gente colocou no mapa da cafeicultura, por meio do Cup. Mas muito mais do que isso é levar realmente a informação. O produtor às vezes não tem acesso a um laudo, às vezes na cidade não tem um Q-Grader, não tem um provador, né? Então a gente consegue laudar para ele se nortear no mercado, apresentar um laudo na hora de uma comercialização, ele está mais seguro na hora de vender o café dele, né? E também essa questão que o Lucas destacou, de o técnico já com base nos resultados, ele traçar um plano de ação para melhorar a qualidade desse café, né? Melhorar esse pós-colheita, não só a qualidade, mas também as operações, para ele realmente otimizar essa mão de obra dele, fazer processos mais bem definidos, mais bem feitos. Então esse trabalho orientativo do Cup é tão importante quanto a premiação. Qual que é a expectativa aí, Wender? Nós temos uma FAENG Senar como investimento, quando a gente já termina uma SIC, na outra semana a gente está fazendo reunião para a próxima SIC, né? Um evento grandioso, onde tem o nosso Cup, que esse concurso com produtores atendidos pela assistência técnica gerencial. Nessas rodadas de negociações com a diretoria, a gente vai investir mais esse ano, como o Lucas bem disse, com premiações para os nossos produtores em todas as categorias e também para os nossos profissionais de campo. Vamos premiar também os supervisores, técnicos de campo, que fizeram um trabalho árduo lá junto a esses produtores para que conseguissem esses resultados tão positivos. Será um evento maior também, mais profissional, por assim dizer. Aí vai ter mestre de cerimônia, luzes, com mais pirotécnico. A perspectiva também de termos atrações artísticas durante o evento. Será uma grande festa, então todos já convidados para estar presente com a gente. Excelente. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento, né, para o fim do episódio de hoje, que certamente renderia muitos outros episódios, é um assunto super rico. E mais uma vez eu queria agradecer pela participação de todos vocês aqui, uma conversa rica, né, enriquecedora para a gente entender um pouquinho melhor em que pé está a cafeicultura, qual o potencial que ela tem ainda para crescer, né? E o programa TG, que realmente faz uma diferença enorme da vida do produtor. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, o Sistema FAENG Senar está à disposição. Produtores que ainda não atendidos pela assistência técnica gerencial, que têm interesse, procure os sindicatos produtores rurais de sua cidade, mostre esse interesse, que a gente vai, de a melhor maneira possível, estar procurando atender esse produtor com assistência técnica gerencial. Obrigada, Henrique, também. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para o produtor, né? É sempre muito prazeroso. E eu gostaria de deixar alguns recados, né? A gente está nesse momento aí, como eu falei mais cedo, de intempéries, coisas que não estão à nossa mão, então a gente tem que se resguardar do que nos compete, né? Então eu sempre falo, o produtor, ele está na atividade para ter rentabilidade, para ganhar dinheiro, ele vive disso, né? É o negócio dele, é o nosso negócio. Então, assim, ele tem que ter muita atenção nos tratos culturais, no uso racional,
né? O que a gente falou sobre custos, a gestão é extremamente importante, principalmente nesses momentos de dificuldade, né? Agora nós até estamos com preços em patamares históricos, né, muito bons, mas ele vai voltar para um patamar, para a normalidade, né? Então, o produtor não pode ficar se encostando no preço bom para justificar, às vezes, uma ineficiência produtiva. Então, o nosso grande foco é melhorar essa produtividade. Quem ganha dinheiro na cafeicultura e não fica refém de mercado é quem tem produtividade e custo equilibrado. Então é essa atenção que o produtor tem que ter para ele se resguardar de problemas. Lucas, o pessoal não pode de jeito nenhum ficar de fora do camping, né? Porque Natália, não pode, é uma oportunidade que a gente traz para os nossos produtores rurais atendidos por meio do camping. Os técnicos de campo também tem um esforço muito grande. A gente já pede aqui, reforça com os técnicos para poder chegar no produtor, incentivá-los a enviar amostras, porque esse ano a gente espera um resultado melhor do que o ano passado. Como o Henrique falou, hoje a gente vê que a cafeicultura enfrenta alguns desafios, mas aquele produtor que é assistido por um técnico de campo, assistido pela TIG, ele sofre muito menos do que quem não é. Então, produtor que ainda não é atendido, busca seu sindicato de produtores rurais, como disse o Ender, que com certeza ele vai enfrentar momentos de crise muito melhor do que quem não é assistido. excelente, pessoal, muito obrigada. Então fica aí mais uma vez o convite, né, para você que é atendido pelo programa TG Café Mais Forte, participe do camping de cafés especiais. As inscrições estão abertas e o resultado sai na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte em novembro. Para outras informações, você pode acessar o portal do Sistema FAENG Senar, sistemafaeng.org. Acesse sistemafaeng.org.br. E vamos valorizar o café mineiro, né, e o trabalho de quem cultiva com tanta dedicação e excelência esse produto que nos conecta com o mundo. Muito obrigada a você pela sua participação. Até o próximo episódio.